vai falar sobre conto. As nossas atividades vão ser no livro, mas antes a prof vai explicar um pouquinho quais são as características, as principais características do que é um conto. Você sabe o que é um conto? Pois é, um conto ele é uma história que ele é ficcional, tá? Ela é fictícia e ela é contada por alguém, ou seja, por um narrador. E ele pode ou não fazer parte da história, tá? Do enredo, né? Que é apresentado pelo ponto de vista de quem conta. Então, ele pode se incluir na história ou não, tá? Normalmente é uma história que ela fica num local central. Por exemplo, se é na floresta, fica na floresta. Se é na cidade, fica na cidade, tá? Ao longo dela são apresentados alguns personagens, e geralmente são poucos personagens também. Tem um conflito. O que é um conflito vivido por eles? São as situações que acontecem no meio do conto, tá? Que fica interessante na história. E por fim, daí vem o desfecho, que normalmente surpreende a gente. Então, um conto não são histórias muito longas, normalmente são histórias pequenas, se passa normalmente em um mesmo local, não tem muitos personagens, tá? E é uma história onde o narrador pode fazer parte ou não, tá? Existem vários tipos de conto, com certeza vocês já leram muitos, mas vocês podem não saber o que era um conto. Por exemplo, Branca de Neve, Rapunzel, A Princesa e a Ervilha, a Bela e a Fera, e tem outros inúmeros contos, inclusive hoje eu vou ler um para vocês. Tem conto de terror, tem conto de encantamento, que são esses que eu falei, que são os clássicos. Tem contos humorísticos, ou seja, que eles são engraçados. Tem policial. E aí tem os clássicos, que também são, que é a mesma coisa que o de encantamento, na verdade, tá? Mas também eu falei que existem contos que são o quê? Curtos, né? Que não são muito longos. Mas existe uma pessoa, certo? Que foi o Machado de Assis, tá? Porque ele não já faleceu. Ele foi o maior contista brasileiro, ou seja, ele criou muitos contos. E ele escrevia alguns contos que eram longos, que eram bem extensos, com as mesmas características. Normalmente se passava em um local só, não tinham muitos personagens, mas a história em si era longa, tá? Quem que foi Machado de Assis? Gente, ele foi um escritor brasileiro muito conhecido, tá? Foi ele que ajudou a criar a Academia Brasileira de Letras, então a gente já vai falar sobre isso também. Lá no século XIX, ele foi muito importante. Ele escrevia poesia, conto, romance, de tudo. Mas ele ficou famoso principalmente por alguns de seus contos, certo? Ele também foi jornalista, teatrólogo, quem fazia teatro, crítico de teatro. O que é ser crítico de teatro? Ver a peça, assistir e falar se gostou ou não e por quê. Então ele tinha que falar com fundamento. E crítico literário também. Então ele lia o que as outras pessoas escreviam para ele poder dar o feedback dele, dar o parecer. Por que ele gostou, por que ele não gostou. Em 1872, Machado de Assis ele publicou o seu primeiro romance, que foi chamado de Ressurreição. Então ele foi muito importante para a nossa literatura brasileira, tá? Olha alguns contos dele. Conto de escola em quadrinhos, foi do Machado de Assis, mas quem reescreveu foi Silvino, tá? Lembra que eu falei já sobre isso? Que muitos autores são importantes, criaram algumas histórias, alguns clássicos, e outros autores recriaram, e às vezes uma história ou outra pode mudar, um personagem, a característica, ou acrescentar, ou tirar. Então, Machado de Assis, ele fez também 50 contos de Machado de Assis, tá? E contos fluminenses. Academia Brasileira de Letras, que a prof falou, em 1896 ele fundou, junto com outras pessoas, a Academia Brasileira de Letras. Tanto que lá na frente, que fica lá no Rio de Janeiro, da Academia Brasileira de Letras, tem uma estátua dele, certo? Então, assim, ele foi o primeiro presidente. Lá na entrada tem uma estátua dele de bronze, né? Do nome do Machado de Assis, em homenagem, tá? Então, lá se tornou meio que a casa de Machado de Assis. Por quê?
porque ele ajudou a fundar, ele ajudou a criar. E por que a gente está falando dele mesmo? Por causa dos contos, que é o que a gente vai estudar hoje, tá? Que são os contos. Então, assim, a Academia Brasileira de Letras ela é uma instituição cultural, ela foi inaugurada em 20 de julho de 1897, fica lá no Rio de Janeiro, e o objetivo dela é cultivar a literatura, com que a literatura não se perca. O livro, a leitura, alguns autores com que a gente às vezes nem ouve mais falar tanto, lá eles cultivam muito isso, e ali a prof colocou o site, então, da referência, tá? Agora eu vou contar um conto para vocês que se chama A Bruxa e o Caldeirão. Tá na página 13 de vocês, do livro de produção textual. Vamos acompanhar comigo? Eu vou contar todo o conto e depois a gente vai fazer as atividades. A Bruxa e o Caldeirão. Quem escreveu foi José Leon Machado. Quando preparava uma sopa com os olhinhos de couve para o jantar, a bruxa contatou que o caldeirão estava furado. Não era muito, não, senhor. Um furo pequeníssimo, quase invisível. Mas era o suficiente para pinga que pinga, inventando líquido e ir apagando fogo. Nunca tal lhe tinha sucedido. Foi consultar o livro dos feitiços, adquirido no tempo em que andara a tirar o curso superior de bruxaria por correspondência. Folheou de ponta a ponta, confirmou no índice e nada encontrou sob a forma de resolver o caso. Que haver de fazer? Uma bruxa sem caldeirão era como padeiro sem forno. De que forma ela agora poderia preparar as horríveis poções? Para as coisas mais corriqueiras, tinha a reserva dos frascos. Mas se lhe parecia um daqueles casos em que era necessário preparar na hora uma mistela, como o de filha, um caldeirão que engolia uma nuvem e foi preciso fazer um vomitório especial com trovisco, rosmaninho, 3 dentes de alho, uma semente de abóbora seca, uma asa de morcego e 5 aparas de unhas de gato? Se a moça vomitou a nuvem, pois não haveria de vomitar? Com a potência do remédio, além de nuvem, vomitou uma grande chuvarada de granizo que furou um dos telhados da casa do terror. Era muito aborrecido aquele furo no caldeirão. Nem a sopa do dia a dia podia cozinhar. Mantia-se ao pão e à água, que remédio, enquanto não encontrasse forma de resolver o caso. Matutou dias seguidos no assunto e começou a desconfiar se o mercador que lhe vendera o caldeirão à feira há muitos anos atrás não teria enganado com material de segunda categoria. Ah, ela, bruxa inexperiente e a dar os primeiros passos nas artes mágicas, pode facilmente ter lhe dado um caldeirão com defeito. Decidiu, então, ir à próxima feira e levar o caldeirão ao mercador, procurando na seção de vendas e de apetrechos de cozinha. A bruxa verificou que o mercador já não era o mesmo. Era neto do outro e, claro, não se lembrava, nem podia, das tropelhas comerciais de seu falecido avô. Ficou desapontada. Perguntou-lhe, todavia, o que podia fazer com o caldeirão furado. O mercador mirou, suspirou com ambas as mãos e disse: Este está bom é para você pôr o pé da torta e fazer de vaso. No pé da porta e fazer de vaso. Com os pés de sardinheiras fica bem bonito. A bruxa irritou-se com a sugestão e se não fosse gentil, toda ali na feira, comprar e vender, tornava-o de onagro. Acabo de dizer, a solução parece boa, sim, senhor. Mas diga-me cá, se põe o caldeirão a fazer de vaso, onde eu cozinho depois? Neste novo aqui, tenho e com preço muito em conta. A bruxa olhou para o caldeirão que o mercador lhe apontava, sobressaindo um monte de muitos outros, de um brilho avermelhado, como a pedir que a levassem. A bruxa, que tinha os seus brios de mulher, ficou encantada. O mercador aproveitou a ocasião para tecer os maiores elogios ao artigo, gabando a dureza e a grossura do cobre, o feitio da asa em meia-lua, a capacidade e o peso, tão leve como um bom caldeirão podia ser, fácil de carregar para qualquer lado. Pois bem, levo.
O mercador esfregou as mãos contente. Mais aviso, acrescentou a bruxa. Se lhe acontecer o mesmo que ao outro, pode ter certeza que o transformarei em sapo. O mercador riu-se do disparate enquanto embrulhava o artigo. Os anos foram passando e a bruxa continuou com seu labor, até que um dia deu um furo no novo e agora velho caldeirão. Rogou uma praga tamanha que o neto do segundo mercador lhe vendera, a essa hora, em vez de estar a comer um caldo na mesa com a família, estava num charco a apanhar as moscas. Então esse é o conto da bruxa e do caldeirão. Agora a gente vai responder algumas questões sobre esse conto. Página 16. Primeiro de tudo, não tem a ver com um conto. Vocês vão ter que descobrir quais são os personagens ali, tá? Os marcos consagrados de todas as fadas. Então, vai escrever os contos representando os elementos a seguir. Ó, eu dei algumas dicas aqui, ó. Tem os clássicos como Chapeuzinho Vermelho, Rapunzel, João Pé de Feijão, João e Maria, Cinderela, A Princesa e a Ervilha, Os Três Porquinhos, Branca de Neve e os Sete Anões e a Bela e a Fera. Por exemplo, vamos ver a letra F. Na letra F diz assim, ó. Uma maçã envenenada. Quem que comeu uma maçã envenenada? Será que foi os Três Porquinhos? Não, isso mesmo. Quem foi? Maçã envenenada? Branca de Neve e os Sete Anões. Aí você vai escrever lá. Por exemplo, na A. Uma casa feita de doces. Quem no seu conto tem uma casa feita de doces? Certo? Entenderam? Então, são de todos os clássicos, vocês vão ter que colocar ali o nome de quais são. Na 2, responda se precisar de ajuda, solicite a um adulto. Você conhece alguns dos contos da questão anterior? Quais? Por exemplo, você conhece a Branca de Neve e os Sete Anões, a Bela e a Fera, a Princesa e a Ervilha, João e Maria, Cinderela? Quais você conhece, você vai escrever ali. B. Você tem o costume de ler contos? Quais são os seus tipos preferidos? Você gosta de contos? Pode ser que alguém aí da sala goste. Vocês gostam de ler contos de terror, humorísticos ou de policial? Ou os clássicos? Aí você vai colocar se sim ou se não, certo? E quais são os seus preferidos? E na C, existe alguma história que você tenha lido ou ouvido que marcou você? Qual? Escreva resumidamente. Então, existe alguma das histórias que você conhece que marcou você, que você gosta muito? Por exemplo, eu adoro a Branca de Neve e os Sete Anões. Não teve um motivo porque me marcou, mas eu adoro, porque eu escutava desde sempre. Então, você vai colocar, a minha mãe ela me conta sempre a da Cinderela, ou a do João e o Pé de Feijão. E você vai colocar o motivo porque você gosta tanto dessa atividade, certo? Então, vamos lá? Essas são as atividades de hoje, certo? Lembre-se que vocês são inteligentes e capazes. Não fiquem perto de barulho, tá? Mantenha a mesa de vocês organizada. São dicas para que você consiga estudar melhor em casa, ok? Beijo, façam as atividades com calma e até amanhã.